Vamos falar um pouco ou bastante sobre a nossa cidade. Hoje, uma sessão na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, com muitas votações e o vereador Thiago já chegou essa hora, cada um fugiu um pouquinho, mas foi muito movimentado, muitos vetos hoje, me chama a atenção isso? Foi, Magda, prazer estar aqui conversando Obrigada contigo. Pela sua presença. E, sem dúvida nenhuma, são 13 vetos ao todo. Ou seja, projetos que já foram aprovados pela Câmara, que foram ao Executivo e que acabaram sendo vetados pelo Executivo. Então, nós ainda faltam pelo menos 2 a 3 vetos. Vocês derrubaram todos os outros vetos? Não. Não? Não. Como é que foi? A grande maioria dos vetos foram mantidos. Foram mantidos. O que acontece, é importante que a população saiba, assim, né? Todos esses projetos, ao final do ano, normalmente, todos os executivos, não só o executivo municipal, mas todos os executivos, eles têm um afluxo grande de projetos ao legislativo. E para poder até aprovar esses projetos, eles acabam, as lideranças de governo, enfim, o próprio executivo, acaba negociando com os vereadores os seus projetos, que também é de interesse do mandato daquele vereador ver aprovado. E foi isso que aconteceu no passado, no dia 22 de dezembro. Esses projetos, a grande maioria eles foram à votação no final de dezembro, foram aprovados com ampla maioria, com anuência do Executivo, e foram ao Executivo e foram vetados. Então, não há que se dizer em determinado momento que a Câmara está votando contra o Executivo, mas sim, eu acho que é muitas vezes até o contrário. Não, vereador, tem uma guerra declarada, vereador. Tem uma guerra declarada entre o Executivo Municipal e o Legislativo Municipal. Tanto que o prefeito se licenciou do seu partido, exatamente porque projetos de interesse do município foram recusados, vetos foram derrubados, e um deles irritou profundamente o prefeito e a mim também, que foi a tal da área de interesse social, que é um negócio que beneficia os invasores de terra aqui em Porto Alegre. É preciso reconhecer que tem alguma coisa acontecendo lá. Eu não vejo dessa forma. Qual é a forma que eu observo tudo que ocorreu? Eu observo um executivo que deu anuência à votação daqueles projetos, tanto que, por exemplo, esse das AES foi votado com 31 votos favoráveis e nenhum desfavorável lá naquele momento. Então houve anuência do Executivo, tanto que a base, grande parte dela, votou favoravelmente. E depois o Executivo, pelas suas razões, acabou vetando o projeto, mas qual era a movimentação que deveria ter sido feita, a meu juízo naquele momento? Era ter votado contra o projeto lá no início. Ou então ter feito uma ação melhor ainda, que era ter instituído um grupo para poder observar. Se não conseguiu verificar o projeto antes, verifique depois de que ele foi aprovado, verificar o projeto e ver quais são as áreas factíveis o que vai ser feito agora, quais são as áreas factíveis de regularização. Ninguém aqui é a favor de invasor. Eu também não sou a favor de invasor. Mas existem áreas, algumas daquelas áreas, a grande maioria, que as pessoas têm o contrato de compra e venda. Na verdade, são loteamentos regulares. O loteador foi lá, loteou de forma errada, não fez as benfeitorias no terreno adequado e acabou vendendo aqueles terrenos para as pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O meu entendimento é também que veta porque são inviáveis os projetos. É o que a gente entende. Vetou, vocês aprovaram, ele foi lá, vetou porque é inviável. E ele falou, no caso essa das ocupações, que tem lugar que é de alta periculosidade, uma série de coisas. A pergunta que eu faço é a seguinte: quando se discute isso, né, e se levanta essas coisas, né, por que aprova uma coisa onde ali já tem coisas que não são factíveis, né? Então, a gente às vezes acha, às vezes até a gente diz, é mídia, quer sair, quer contestar. E aí a gente porque fica uma amarração, entendeu? E as pessoas não são beneficiadas. Eu quero dizer assim, Magda, que bem claramente, assim, eu não defendo invasor também. Sim. E quero dizer em alto e bom tom que tem muitas dessas áreas, para não dizer a grande maioria, são loteamentos irregulares. O que é um loteamento? Não são dessas pessoas que querem estar lá.
Tem mais gente que comprou aqueles loteamentos irregulares na boa fé. Sim. E esses que compraram e pagaram, vão perder o que compraram e pagaram. Isso é propriedade. Por causa da lei. Isso é propriedade. Então, nós, nesse projeto especificamente, o meu amigo e colega Tiago, nós tivemos uma emenda, por isso que foi aprovado, se entendia que essas emendas retira propriedade particular, que Exatamente. Eu acho que propriedade particular não tem razão nenhuma. Não se discute. Não se discute, é propriedade. Então só por isso eu seria contra sempre. Mas uma emenda que foi construída lá com todas as lideranças para fazer isso seria aquelas áreas que já são da prefeitura, que desce para fazer a área de interesse social, se faria. E aquelas particulares, aquelas que já têm demanda judicial, você tiraria fora todas essas. Isso já servia. O que aconteceu com o executivo? Estudando isso, entendeu que era inconstitucional, que não dava para fazer na propriedade privada, em outras áreas, e realmente aí tem áreas de risco e coisas. Foi isso, foi um entendimento depois da votação que acabou-se alguns vereadores entenderam. Eu também votei pela manutenção do veto para a defesa da propriedade privada. E esse projeto não foi feito um projeto discutido, que se pergunta por que não. É isso que eu estou perguntando. Porque foi feito na pressão. Eu tenho que dizer assim, tem muita gente que se assusta com a pressão das galerias. A galeria foi para lá, semana passada, a galeria foi para lá, os dois vereadores que fizeram o projeto pegaram para dar tramitação. E quando deu tramitação, eles não esperaram a tramitação, pediram o artigo 81 e botaram em votação. Bom, mas na correria, e aí deu o que deu. A coisa é mais ou menos assim, em 10 segundos, você é dono de um apartamento, aí a prefeitura decide que você só pode vender o seu apartamento para quem tem entre 40 e 45 anos, de cor parda, olho verde, que seja solteiro. Foi o que a prefeitura decidiu. Não, vereador, por favor. Eu criei um neologismo, mas isso. Você criou restrições. Eu quero dizer o seguinte, a grande maioria dessas áreas, eu verifiquei, essas áreas foram visitadas, muitas delas até pela comissão, que não é dos vereadores que fez o projeto. A grande maioria dessas áreas são de particulares que têm um contrato de compra e venda e que não foram regularizados. A grande maioria se encontra assim. Bom, nesta situação que mas isso não tira a propriedade deles, vereador. Como assim? Não tira a propriedade deles. Existem dezenas de reintegração de posse. Dezenas de reintegração de posse que a Brigada Militar está sentada em cima. Mas não é isso. Aí simplesmente se muda. Presta bem atenção. O que acontece? O loteador, o particular, chegou lá e separou os lotes. Só que não fez as benfeitorias no terreno e vendeu a essas pessoas. Existe grande parte dos terrenos que são constituídos assim. Mas a maioria, vereador, são de áreas invadidas que quem loteou foi grileiro. Esse é o problema, não é loteador. É grileiro que invadiu, loteou e vendeu para pessoas que precisam e pessoas de boa fé. As que estavam na galeria e foram iludidas quando saíram de lá com o projeto aprovado, que estariam com o seu... Pareciam que estavam com o título de propriedade. Eu fico com pena das pessoas que são iludidas pela demagogia. A grande maioria, eu discordo, vereador Sequim, democraticamente, a grande maioria são de pessoas que compraram as suas terras dos loteadores, que eram os proprietários iniciais dessa terra. Vereador Tiago Duarte, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor é do mesmo partido do prefeito, né? Sim. Tá. E tem uma coisa que eu não consigo entender. Sim, né? Não sei, ele está licenciado, né? Está licenciado, pediu licença, enfim. A verdade é que eu não consigo entender uma coisa. Como é que eu e os meus parceiros, os que são contra só por causa de partido, esses eu entendo e condeno radicalmente. Agora, assim, a sensação que a gente tem é que, assim, cara pálida, vamos sentar nós aqui e vamos resolver isso aqui, porque se o prefeito é do meu partido e ele quer fazer uma coisa boa, eu vou sentar com ele e vou dizer, olha, isso não pode ser. Por que isso fica uma situação extremamente constrangedora, assim? A base aliada do governo está contra o prefeito.
Mas isso é da vida democrática, Magda. Eu acho que, assim, ó, o parlamento, ele tem que ser independente, tem que ser respeitado. Mas o senhor não acha que seria mais conveniente o senhor parar e fazer, olha aqui, tá bom aqui, Magda, não sei, eu não deixa eu te dar um mesmo. exemplo de uma coisa. Sim. Isso aqui é um relatório da Comissão de Saúde do ano passado, em que aqui nós visitamos grande parte dos estabelecimentos de saúde de Porto Alegre, certo? Nós colocamos os problemas da saúde. Sim. Nós colocamos sugestões da saúde. E nós não fomos escutados. Não, nós não fomos escutados. Então, assim, o parlamento, ele, baseado na Constituição, tem independência dos poderes. O parlamento, e eu, aí propriamente como vereador, tento diálogo. Mas se não tentar, se não for possível o diálogo, se não for possível construir, né? Se não for possível isso... Vamos destruir. Não é que vamos destruir, mas vamos exercitar o mandato. É um exercício do mandato. Sem dúvida, eu concordo. Por exemplo, tem outros projetos que acabaram vetados e que não eram esse em específico e que houve o entendimento dos vereadores, tentaram a exaustão discutir com o executivo, não conseguiram construir e acabou o veto sendo derrubado. E não é só dos vereadores X eu sei que não são. Então, na verdade, quando não é só de uma pessoa, a gente observa e já outros episódios ocorreram coisas semelhantes, né? Então, na verdade, o que a gente observa é que falta diálogo. O sentimento que eu tenho, lhe digo bem como munícipe, é que o munícipe e a cidade é o que menos conta. E tem uma disputa aí de democracia, se é democrático ou não, tudo bem, eu não tô questionando, sabe? Eu continuo sem entender se nós sempre temos que puxar, todos nós temos que puxar a coisa para um lado só, da cidade de Porto Alegre. Magda, a situação da saúde é um exemplo claro dessas coisas que estão acontecendo. Nós podemos observar muitas situações equivocadas na área da saúde. E aí os vereadores estão defendendo os interesses das pessoas da cidade. Nessa situação fica bem patente isso. Então, assim, eu acho que tem que haver mais diálogo. Se tu me pergunta, eu acho que tem que haver mais diálogo. Eu acho que esses projetos, esse projeto, por exemplo, poderia se ter muito bem nessa situação um veto parcial. Eu estou criticando esse projeto. Vou deixar bem claro que eu estou criticando esse projeto. A aprovação desse projeto da forma como foi. Tem um outro projeto, que é o projeto vereador Paulinho Motorista, que é no sentido de colocar ar-condicionado nos ônibus. Bom, não vai se poder colocar o percentual que ele sugeriu no projeto dele. Isso pode ser paulatino. Mas por que não senta e não conversa com o vereador Paulinho Motorista? Tá certo. Nós queríamos ouvir o vereador Tiago Duarte, ele veio aqui, virá sempre que quiser e sempre que for preciso. Agora eu quero